Havia uma casa perto de mim apelidada de Casa Fantasma, porque a construção nunca foi concluída por um longo período de tempo. E ela ficou vazia e inacabada por anos. Ela estava em um quarteirão que já era um pouco suspeito, com muitas casas que pareciam estar vazias, ou cujos proprietários simplesmente não se importavam com as propriedades, porque havia muita grama e ervas daninhas crescendo descontroladamente. Meus amigos Jenny, Luca, Kylie e eu estávamos entediados, dirigindo pela cidade tarde da noite. Compramos fast food, e então Luca sugeriu a ideia de conferir a Casa Fantasma, de fato entrar nela. As meninas concordaram, e é claro que eu também concordei. Estacionamos algumas casas abaixo. Essa rua tinha apenas um poste de luz, o resto estava escuro, e muitas casas não tinham luzes acesas, então realmente era um quarteirão escuro e meio assustador. Como eu disse, as casas vizinhas também pareciam abandonadas, mesmo que não estivessem, devido a carros estacionados em algumas das garagens. Certificamos de ser extremamente silenciosos ao sair do carro e caminhar até a Casa Fantasma. Ver essa casa inacabada de 2 andares no meio da noite transmitia uma sensação de estranheza com certeza. Em seguida, tivemos que descobrir como entrar, é claro. Tentamos a porta da frente e estava trancada. Então, circundamos a casa tentando cada janela até que uma delas se abriu facilmente. Jenny era a menor, então ela entrou pela janela e foi destrancar a porta dos fundos para nós. No entanto, ela já estava destrancada. O que significava que qualquer um poderia ter entrado. Entramos na casa, que tinha um cheiro de madeira misturado com algum tipo de cheiro de xixi de gato podre. O primeiro andar estava mais acabado do que eu esperava, e era bastante espaçoso, com muitos cômodos, mas não havia móveis. Nós meio que nos separamos e fomos em direções diferentes. Subi as escadas para o segundo andar e lá estava um pouco mais inacabado, com muitas estruturas de parede expostas. Ouvi barulhos lá embaixo, os sons de meus amigos sendo um pouco barulhentos, então desci as escadas de forma bem ruidosa. O andar de cima estava bastante vazio, então desci para encontrar Jenny, que perguntou o que havia lá em cima. Eu disse que estava um pouco inacabado lá em cima, e mesmo assim ela decidiu subir e conferir. Enquanto isso, procurei pelo porão e o encontrei atrás de uma porta marrom, logo embaixo das escadas que levavam ao andar de cima. Assim que abri, senti o cheiro de xixi de gato que mencionei antes. Comecei a descer as escadas e, ao chegar ao final, pude ver que o porão estava um pouco mais deteriorado do que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com algum material marrom enferrujado. Minha primeira impressão foi pensar em tinta, mas a cor também poderia combinar com sangue. Olhei ao redor do espaço, que estava principalmente vazio, e encontrei um pequeno banco de madeira e uma mesinha em um canto, com um livro em cima. Era a Bíblia Sagrada. Ouvi passos descendo as escadas e disse um pouco mais alto que um sussurro: "Ei, venham ver isso." Quando não ouvi resposta, virei para olhar, mas não vi ninguém perto das escadas. Perguntei: "Quem está aí?" E então percebi uma garota sentada, apoiada na parede. No entanto, levei um segundo para perceber que não era a Jenny ou a Kylie. Era uma mulher aleatória, com cabelos extremamente longos e desarrumados, olhando diretamente para mim. Então, ouvi uma das meninas lá em cima gritando, seguido por Luca me chamando, dizendo para sairmos dali. As únicas palavras que consegui pronunciar foram "santo", e corri para fora do porão e subi as escadas. Vi meus amigos correndo para fora pela porta dos fundos. Não fazia ideia do que tinham visto, mas fui logo atrás deles. Corremos de volta para o carro e só paramos quando entramos. Perguntei a eles enquanto começávamos a dirigir o que tinham visto, porque eu tinha visto uma mulher com aparência perturbada descer para o porão. Todos estavam falando ao mesmo tempo, mas uma das meninas finalmente conseguiu explicar que viram 2 homens em um dos quartos vazios no primeiro andar. Viram alguns objetos escuros no chão desse quarto, mas não conseguiram descobrir o que eram nesses segundos antes de fugirem. Não viram os rostos deles, mas sabiam que eram homens com base na estatura. Eu não fazia ideia do que diabos estava acontecendo naquela casa. Se tínhamos nos deparado com um culto satânico ou apenas com algumas pessoas sem teto. Você não poderia me pagar para voltar àquela casa nunca mais. Não moro mais naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com aquela casa, mas com base na imagem mais recente do Google Maps de 2019, ela ainda não estava totalmente terminada. Meus amigos e eu moramos em uma área muito agradável. Tente imaginar o bairro suburbano por excelência. É relativamente tranquilo.
e as pessoas estão acostumadas com a sensação isolada que ele proporciona. O último lugar onde você esperaria que algo perigoso realmente acontecesse, com exceção do que estou prestes a contar. Minha cidade irradiava o silêncio calmante que você eventualmente passa a desejar. Isso aconteceu há alguns verões atrás, e por mais que eu tente resistir, nunca vou conseguir apagar a lembrança da minha mente. De qualquer forma, meu amigo Chaz e eu sempre fomos aqueles garotos que tentavam causar problemas onde pudéssemos. Olhando para trás, luto para justificar nosso comportamento. Acho que era a manifestação adolescente do nosso espírito rebelde, ou algo assim. Morávamos na mesma rua e nos encontrávamos depois da escola todos os dias. Como nosso bairro era composto apenas por casas muito grandes e árvores imponentes, geralmente não tínhamos muito o que fazer nos dias da semana, a menos que quiséssemos viajar para algumas cidades vizinhas. Então, acabávamos nos divertindo por conta própria na maioria das vezes. No nosso bairro, havia uma mansão bem conhecida no topo de uma colina, que estava abandonada há tanto tempo quanto as pessoas conseguiam se lembrar. Não era realmente especial. Toda criança que morava na minha cidade já tinha entrado nela. Os quartos não tinham nada de valor, e encontrar uma parede que não estivesse coberta com várias camadas de spray era quase impossível. Era especialmente assustadora porque ficava na borda de um cemitério enorme. Para Chaz e eu, essa mansão do cemitério era uma espécie de plano B padrão. Se não tivéssemos mais nada para fazer, jogávamos algumas pichações lá dentro ou apenas fumávamos e relaxávamos no telhado. Essa era uma daquelas noites. Era por volta das 3 da manhã de uma quarta-feira. E Chaz e eu tínhamos acabado de ser ignorados por algumas garotas com as quais havíamos feito planos. Nós estávamos meio chateados. Então pensamos que jogar pedras na mansão do cemitério seria uma maneira decente de liberar um pouco de energia. Se estivéssemos sóbrios, talvez tivéssemos sido mais cautelosos ao fazer algo tão estúpido, mas já era tarde, era verão e não nos importávamos. Consegui convencer Chaz a não dirigir, já que estávamos mais do que um pouco bêbados. Após uma caminhada de uns 20 minutos, chegamos ao topo da colina e nos deparamos com uma visão familiar, porém sinistra. Vinhas torciam e pendiam das paredes enlameadas. A maioria das janelas estava quebrada e o telhado tinha pontas ameaçadoras. Definitivamente uma atmosfera sinistra, especialmente a essa hora da noite. Sem aviso, Chaz pegou uma pedra e a jogou em direção à casa. Ela voou graciosamente antes de se chocar contra uma das janelas do quarto andar. Era difícil confirmar na pouca luz da lua e das luzes da rua ao redor, mas o som ensurdecedor do vidro quebrando confirmou isso. Com alegria, peguei uma pedra e fiz o mesmo, perfurando uma das janelas do segundo andar. Antes do quarto andar da mansão, havia uma única janela pequena, provavelmente um sótão, que se destacava como o cômodo mais alto da casa. Chaz me desafiou a acertá-la. Eu errei umas 10 tentativas antes de desistir com um suspiro irritado. Chaz sorriu, pegou uma pedra e disse: "Assista isso." Ele olhou fixamente para o pequeno alvo e lançou a pedra. Eu observei em admiração enquanto a pedra voava pelo ar e quebrava a janela do sótão com um barulho satisfatório. Fiquei chocado. Nós dois ficamos parados por um segundo, admirando o que acabara de acontecer. Chaz estava prestes a pegar outra pedra quando, ainda olhando para a janela quebrada, vi um objeto escuro voar do vazio e descer em nossa direção. Eu dei um pulo, confuso com o que acabei de ver. Chaz e eu olhamos para a pedra que havia acabado de cair sobre a cascalho na nossa frente. Era a mesma pedra que Chaz tinha acabado de jogar. Ficamos em silêncio, ambos um pouco abalados. Era realmente tarde para que outras crianças estivessem fazendo a mesma coisa que nós. Mas essa era a única explicação que conseguíamos encontrar. Concordamos que devia ser um grupo de adolescentes tentando nos assustar. Uma ideia que na verdade nos empolgou. Os sorrisos maliciosos em nossos rostos contaram a história. Planejamos surpreendê-los antes que eles nos assustassem. Nos dirigimos silenciosamente para a porta da frente, passando por uma videira espessa que pendia dos pilares acima da porta. A porta estava entreaberta, mas sempre estava.
Havia muito tempo que estava desalinhada de suas dobradiças e não fechava corretamente. Silenciosamente, entramos. Nossos olhos se ajustaram à luz mínima e nossos narizes ao cheiro de mofo e madeira podre. Subimos lentamente as escadas rangentes, incapazes de silenciar o som da madeira que rangia sob nossos pés. Chegamos ao quarto andar e ficamos na base da escada final. Curiosamente, nunca tínhamos subido lá antes. A entrada para o telhado ficava do outro lado da casa, e esse quarto deve ter escapado da nossa atenção. Chas tomou a frente e eu o segui diretamente atrás. A escada levava a uma pequena porta de madeira, que presumimos ser o sótão. Chas pôs a mão na maçaneta e até olhou para mim. Eu assenti e ele abriu a porta. Antes mesmo de ver qualquer coisa, fui atingido pelo cheiro, o que me fez dar alguns passos para trás de forma reativa. Era nojento, cheirava a morte e decadência. Algo estava claramente em decomposição naquele quarto. Chas cobriu o nariz e entrou. Eu estava um pouco mais hesitante, mas decidi que preferia estar ao lado dele do que sozinho, em uma escada totalmente escura. A visão foi ainda pior do que o cheiro. Nos encontramos olhando para um cômodo minúsculo, no chão do qual havia um pentagrama branco pintado. Havia algumas velas apagadas e uma porta de armário que não abrimos. O cheiro parecia estar vindo desse armário, e eu estava preocupado que Chas quisesse investigar mais. Para nossa surpresa, o cômodo estava vazio de pessoas. Para mim já bastava. Isso estava começando a me assustar muito, e eu não conseguia mais lutar contra o desejo de sair dali. Me virei em direção à porta e foi aí que vi. Olhei para a escada e vi duas figuras encapuzadas olhando para cima. Para mim. Eu xinguei e corri na direção de Chas. Foi então que ouvimos passos subindo as escadas atrás de nós. Estávamos encrencados. À medida que os passos se aproximavam da porta, eu estava pronto para enfrentar quem quer que fosse. Eu me preparei para uma briga. Foi então que Chas gritou comigo: "Cara, vamos embora!" Eu me virei rapidamente e vi Chas já pela janela quebrada, presumivelmente subindo no telhado. Eu rapidamente fiz o mesmo, e no momento em que cheguei ao telhado, ouvi a porta se abrir com força. Corremos pelo telhado em direção à saída que conhecíamos, sem querer esperar para ver se alguém nos seguia. Se essa situação não fosse tão grave, não sei se teria conseguido seguir com nosso plano. A escuridão tornava quase impossível ver. Um passo errado e teríamos caído para a morte. Segui Chas de perto e chegamos à entrada do telhado, que era uma pequena escotilha que levava a uma escada. Chas tentou abrir a escotilha, mas estava trancada por dentro. Foi então que ouvimos uma voz estrondosa soar ao longe. "Eles foram por ali", gritou uma voz profundamente estranha. Até hoje, foi a coisa mais assustadora que já ouvi alguém dizer. Sem pensar, dei um forte pisão na escotilha com o pé direito. E ela se abriu em um estrondo alto o suficiente para revelar nossa posição para qualquer um dentro da casa, quanto mais para alguém nos perseguindo pelo telhado. A força do impacto fez com que eu caísse no buraco, e se eu não tivesse agarrado instintivamente à escada, eu teria me machucado seriamente. Chas gritou para mim para seguir em frente, e eu desci o mais rápido que pude, ignorando a dor na perna. Nós corremos pela outra escada e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e correndo para o cemitério. Chas parecia bem, estava até rindo. Eu, por outro lado, estava tão assustado que mal conseguia pensar. Nunca pensei que me esconder atrás de um túmulo em um cemitério pudesse ser tão reconfortante. Chas e eu mantivemos um olho atento na mansão do cemitério, esperando que alguém nos seguisse. Esperamos. E justamente quando achamos que estava tudo claro, vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas circulando a propriedade, procurando freneticamente debaixo de arbustos e árvores. Nós dois aproximamos furtivamente do cemitério até ter certeza de que não havia chance de nos verem na escuridão. Pulamos a cerca do outro lado e nunca mais voltamos a essa casa. Só posso supor que nos deparamos com algum tipo de reunião ou ritual de culto. Por que eles decidiram fazer isso em uma casa abandonada é algo que ainda me pergunto. Se você gostou, deixe o like, comente algum relato sobrenatural que aconteceu com você e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.